Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, de volta ao YouTube no canal CL News LLC. Se inscreva, ative o sininho, avise para todo mundo. Durante o fim de semana, um netespectador amigo me enviou uma nova redação da frase de Dom Pedro I, que disse: ou viver a pátria livre ou morrer pelo Brasil. A frase aparentemente foi reescrita pelo presidente dos traficantes, o maior ladrão da história do Brasil, e agora diz: ou viver a pátria subjugada aos narcoterroristas, ou morrer pelo Foro de São Paulo. Hoje, 25 de novembro de 2025, é o dia da madrinha, o dia nacional da baiana do acarajé, o dia nacional do doador de sangue e o dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres. O PL está reagindo à prisão de Jair Highlander Bolsonaro por meio da apresentação de denúncias contra o satânico psicopata golpista nas embaixadas. O plano é fazer denúncias formais em todas as embaixadas em Brasília e em organismos como a ONU. A principal acusação é de perseguição política e religiosa. Enquanto isso, a Gazeta do Povo informa que o satânico psicopata, que já tem as mãos sujas de sangue, talvez esteja preocupado com o que possa acontecer com o presidente. Ele mandou o Bolsonaro cumprir a pena na PF em uma sala reservada com plantão médico. Ao mesmo tempo, a iniquidade sem limites resultou na prisão definitiva dos generais Augusto Heleno e Paulo Nogueira. Os dois foram presos e levados para o Comando Militar do Planalto. Segundo a revista Oeste, o mesmo ocorreu com o general Walter Braga Neto, que vai cumprir a pena na 1ª Divisão do Exército na Vila Militar, no Rio de Janeiro. O Space Liberdade informa que o ministro Anderson Torres foi alcançado pela PF no escritório e levado para a penitenciária da Papuda, onde ficará preso na Papudinha. O doente mental, que age sem qualquer tipo de freio, também determinou a prisão do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e a perda de mandato do deputado federal Alexandre Ramagem. E como se não bastasse, o jornalista Joaquim Ribeiro informa que o psicopata também oficiou o Superior Tribunal Militar para que sejam canceladas as patentes de Jair Highlander Bolsonaro e dos demais militares condenados neste embuste psicodélico que ele criou para destruir a incipiente democracia do fazendão. Aqui nos Estados Unidos, a minha quase vizinha Cláudia Aker me enviou uma mensagem com esta foto que eu compartilho aí com você, porque eu concordo com tudo que ela está expondo, ainda que eu não seja muito fã dessa anistia. Eu acho que tudo precisava ser completamente anulado, integralmente rasgado e jogado na lata do lixo. Anistia é para quem cometeu o crime, e ninguém cometeu o crime. De qualquer forma, eu me junto ao esforço da Cláudia Aker, porque na mensagem a missão que ela dá é bastante clara e específica: reverter a prisão ilegal do nosso presidente Jair Highlander Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro e colocar a anistia em pauta para ser aprovada. E isso só vai acontecer com pressão popular real, com mobilização nacional, com uma paralisação sem precedentes e, acima de tudo, com unidade. Porque sem união, nada acontece. Não é hora de caçar culpados, nem de apontar o dedo para A, B ou C, nem de virar a cara para quem pensa diferente. Agora é hora de todos estarmos unidos para esta missão. Precisamos de foco,
A partir de hoje, imagine-se como um pedreiro numa grande obra. Coloque o seu capacete, traga suas ferramentas e compareça ao canteiro de obra. Vamos construir, tijolo por tijolo, essa anistia. E cada tijolo importa. Cada pessoa é fundamental. Depois que a obra estiver pronta, depois que a anistia estiver aprovada, aí sim, todos podem quebrar o pau, discutir, brigar, discordar à vontade. Por ora, existe apenas uma tarefa: unir, mobilizar e construir. E eu acrescento que essa paralisação sem precedentes mencionada pela Cláudia Aker tem que envolver literalmente todos os setores da sociedade. Não é preciso criar perturbação, é só interromper toda e qualquer atividade numa grande manifestação de desobediência civil. Pessoal do campo, guarde as máquinas, as enxadas, as pás. Caminhoneiro, encoste o veículo na porta de casa ou no pátio da empresa. Funcionário público, não apareça na repartição. Estudante, não se dirija ao colégio. Frentista, não dê as caras no posto. Farmácias, supermercados, restaurantes, bares, fechem as portas. Soldado, não apareça nos quartéis. E que ninguém se preocupe com as contas que vencem no final do mês, porque quem cobra também não foi trabalhar. Quando tudo voltar ao normal, haverá certamente uma renegociação de todas as dívidas pendentes. É preciso que cada brasileiro em ritmo de desobediência civil, neste momento, perceba que a população é de 213 milhões de pequenos tiranos e os criminosos intimidadores, esses ratos imundos que rugem, não passam de uns 15 ou 20, liderados por um satânico psicopata, um doente mental em estado gravíssimo que precisa ser preso e internado com urgência num manicômio judiciário, porque ele está aniquilando o Brasil. É preciso que cada um dos 213 milhões de pequenos tiranos entenda que juntos eles esmagam os 15 ou 20 canalhas e restabelecem a ordem das coisas com facilidade. A desproporção é descomunal. Pode haver reação? Claro que sim. A bandidagem não desiste, não perdoa. Mas a pressão de 213 milhões contra menos de 20 pessoas vai render o quê? Quantos mortos? Quantos feridos? Antes que os verdadeiros criminosos sejam esmagados e a ordem seja restabelecida. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! O aumento irresponsável do corrupto desgoverno Petralha de ocupação no IOF fez a arrecadação federal atingir um recorde, 2 trilhões e 400 bilhões de reais. A Receita Federal informou que a arrecadação de impostos federais somou 261 bilhões e 900 milhões de reais em outubro, o maior valor já registrado para o mês. O resultado representa um aumento real acima da inflação de 0,92% em relação ao mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, as receitas federais totalizaram 2 trilhões e 400 bilhões de reais, o que indica
uma alta real de 3,2% sobre igual período de 2024. A Operação Barricada Zero está realizando a remoção de barricadas montadas por organizações criminosas para impedir a circulação de pessoas nas favelas do estado do Rio de Janeiro. 220 policiais militares e 60 policiais civis participam diretamente das operações nas favelas. A operação já retirou 593 toneladas de barricadas feitas pelas facções criminosas. Uma chuva causou destruição em Santa Catarina e afetou pelo menos 25 cidades. 113 pessoas ficaram desalojadas, 8 desabrigadas e 361 residências foram afetadas, segundo a Defesa Civil. Um estudo revela como os maias previam eclipses solares. Os cientistas desvendaram como o povo conseguia uma alta precisão usando ciclos lunares, analisando um texto de 78 páginas escrito em papel feito de casca de árvore. Redigido à mão entre os séculos XI e XII, o documento reúne diversos conhecimentos maias relacionados à astronomia, medicina, estações do ano e outros temas. O Google expôs um malware que espionou usuários por 3 anos sem ninguém notar. Um relatório do Google Threat Intelligence Group expôs as ações de um grupo hacker chinês chamado APT24, que usava um malware para ciberespionagem. Identificado pelo termo Bad Audio, o software malicioso foi usado em campanhas que comprometeram computadores com o sistema operacional Windows a partir de métodos que ficaram cada vez mais sofisticados ao longo do tempo. Quase 30 anos depois de o então presidente francês Jacques Chirac ter abolido o serviço militar obrigatório na França, o atual presidente Emmanuel Macron está considerando reinstaurar o serviço militar, ainda que em regime voluntário, para reforçar as defesas francesas contra a crescente ameaça russa, segundo diversos veículos da imprensa local. A Alemanha emitiu um alerta de viagem para a Venezuela e citou riscos na fronteira com o Brasil e a Colômbia. A declaração do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha faz referência a um alerta dos Estados Unidos sobre os potenciais riscos no espaço aéreo venezuelano, o que levou diversas companhias aéreas a cancelarem os voos para o país sul-americano. A Turquia prepara pontos turísticos para receber o Papa Leão XIV. O pontífice vai participar de diversos eventos com autoridades católicas turcas, além de se encontrar com o presidente Recep Tayyip Erdogan. Xi Jinping conversou com Donald Trump pelo telefone, segundo a agência estatal chinesa. A conversa foi a primeira desde o encontro pessoal dos dois líderes, há cerca de um mês, na Coreia do Sul. Depois da pressão de Donald Trump, a Nigéria firmou um acordo com os Estados Unidos para frear a violência contra os cristãos. Uma delegação da Nigéria viajou aos Estados Unidos e os dois países concordaram em fortalecer a cooperação em segurança após o presidente norte-americano acusar o governo nigeriano de ser cúmplice em assassinatos seletivos de cristãos e ameaçar uma possível intervenção militar. Esta edição do CL News está quase terminando. E mais uma coisinha. É sempre chato terminar a edição do CL News com uma imagem como essa, mas essa é a triste realidade do fazendão. Até a próxima.